Bem, boa noite. Eu vou iniciar agora a explicação sobre o algoritmo de Dijkstra, do trabalho de matemática discreta. Primeiro eu vou falar um pouco, primeiramente, como é que funciona, o que é o algoritmo de Dijkstra, um resuminho antes de começar a resolver esse grafo. Bem, resumidamente, o algoritmo de Dijkstra ele vai servir para a gente encontrar o caminho mais curto entre o nó inicial e todos os outros nós do grafo, contendo peso, né, em suas arestas. A gente pode pensar nesse algoritmo como um GPS, onde que a gente começa na nossa localização, no ponto inicial, e ele vai servir para calcular a distância para todos os cruzamentos, podemos dizer assim, dos nós vizinhos. Cada passo, ele sempre avança para o cruzamento mais próximo e que ainda não foi visitado. Então, a cada passo, ele vai visitar o nó mais próximo que ainda não foi visitado anteriormente. A partir desse novo ponto, ele verifica se consegue encurtar o caminho para alguns dos vizinhos dele. Se encontrar um caminho melhor, ele atualiza a rota. Caso não, ele mantém o valor já pressuposto para essa rota. Ele repete esse processo, sempre se expandindo a partir do ponto mais próximo conhecido, até encontrar o caminho mais curto para todos os destinos. Só que a sua principal restrição para esse algoritmo é que ele só funciona corretamente se todas as distâncias, os pesos das arestas, forem positivas. Então, para ele funcionar corretamente, o peso dessas arestas precisam ser positivas. Agora eu vou resolver, vou aplicar esse algoritmo nesse grafo. É um grafo simples, conexo e direcionado. Não sei se dá pra ver os pesos das arestas, tá bem pequenininho, mas é o máximo que eu consigo aumentar aqui, senão fica meio borrada a imagem. Mas eu vou falando aqui também o peso de cada aresta. A gente vai partir do ponto inicial, que é o nosso 1, nosso ponto inicial 1, e vamos partir para o seu vizinho mais próximo. Então a gente já percorreu, vamos percorrer o 1 agora, e vamos partir para o vizinho mais próximo. Aqui a gente tem um valor de 4 e o valor de 6. Então, do 1 a gente vai para o 3 e vamos ver o melhor caminho para ele. Vamos se utilizar desse algoritmo aqui que foi dado no slide. Vamos ter a primeira iteração, a iteração 1, onde a gente vai ter um j no valor 3, e um j no valor 2, que são os dois vizinhos do ponto inicial, que é o nó 1. E vamos ter o valor de i igual a 1, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente vê, se d de j, quem é d de j? É a distância dele. Vamos primeiro fazer com j valendo 3. Se o d de j for maior que a distância de i mais o caminho de i até j, quem é d de 3? Não temos infinito. Se infinito for maior que zero, que é a distância de 1, mais o caminho de 1 até 3, que é 4. Isso aqui é uma verdade, pois infinito é maior do que 4. Então, d de 3 vai receber d de 1 mais o caminho dele. Quem é d de 1 é 0. Então ele vai receber 0 mais 4. D de 3 vai valer 4. E o pred de 3 vai valer i. Quem é pred de 3? Pred de 3 a gente não tem. Ele vai se valer 1. Quem é i? 1. Então a gente atualiza isso na nossa tabela. A distância de 3 agora não vai ser mais infinita. Ela tem um valor
4 e o prédio dele vale 1. Certo? Agora vamos fazer para a próxima iteração, para o j igual a 2. Para o j igual a 2, a gente vai ter que d de j, quem é d de j? D de j também é infinito. A gente vai ter que d de j, se ele for maior que d de i mais o caminho de i até mais o caminho de 1 até 2, i até j, 1 até 2, ele entra nessa condição. Então, se infinito for maior, quem é d de i é 0. Se ele for maior que 0 mais 6, ele entra. Novamente, isso aqui entra, é uma verdade, pois infinito é maior do que 6, então ele entra nessa condição, em que d de j, nesse caso agora o j vale 2, em que d de 2 vai ser igual a d de 1, que é 0, mais o caminho de 1 até 2, que é 6, 0 mais 6 vai valer 6, e o nosso prédio de 2 vai receber i, que é 1. Então, o prédio, a gente vai atualizar o valor a distância de 2, não vai ser mais infinito, ela equivale agora a 6, e o seu prédio equivale a 1. O que significa esse prédio, né? Eu acabei não explicando. Esse prédio, ele é o valor que sucede, antecessor do nosso i. Quem é o antecessor de 2? Então, estamos partindo para o ponto 2, a partir de qual nó? Do nó 1. A gente está saindo do nó 1 e indo para o nó 2. Então, o antecessor dele é 1. Certo? Com isso, a gente visitamos o nó 1. Vamos marcar um asterisco nele, para saber que a gente já calculou o passo dele. Deixa eu acrescentar aqui o S, que vai ser os nós que a gente já visitou. E aqui o R, que são todos os nós que possuem nesse grafo, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pois é um nó é um grafo de 7 nós. Então, um já foi, a gente corta ele. Vamos partir para qual nó agora? Eu vou apagar isso aqui agora, essa interação aqui que a gente fez. Pra gente... não, apagar não, vou jogar aqui pro ladinho. Vamos agora visitar o nó 3. Vamos marcar um asterisco aqui nele. E ver os caminhos. Por que o nó 3? Pois, analisando aqui, a menor distância de 1 até o seu vizinho é 4, que é a distância de 3. Então, vamos para o nó 3. Do nó 3, o nó 3, ele faz que caminhos? Do nó 3, os vizinhos do nó 3 é o nó 4, o nó 6 e o nó 5. Então, agora aqui a gente vai fazer a nossa iteração 2, onde o nosso i não é mais 1, agora ele vai receber o valor 3. E os nossos j's vão receber o valor de 4, o valor de 5 e o valor de 6. Esse 6 ficou feio. O valor de 6, isso. Vamos pegar a primeira interação com o vizinho 4. Então, vamos fazer se d de j, d de 4, se o d de 4, que tem um valor de infinito, for maior que o d de i mais o caminho de i até j, quem é d de i nesse caso? Agora, o d de i ele é 3, quem é a distância de 3? 4. Se infinito for maior que 4 mais o caminho de 3 até 4, que aqui é o valor de 1,
Se infinito for maior do que 4 mais 1, que é 5, então ele entra na nossa condição. Opa. Então, o D de 4 vai receber o D de 1, que é 4, a distância do D de 3, mais o caminho de 3 até 4, que é 1. Isso é igual a 5. Então, o nosso D de 4 agora, ele deixa de ser infinito e passa a ser 5. E o nosso prédio de 4, ela vai receber I, que I nesse caso aqui é o 3. Então, a gente atualiza aqui. Recebeu 3. Pronto. Finalizamos com o valor de J4. Agora vamos fazer esse valor para J igual a 5. Para J igual a 5, qual que é a distância de 5? Não temos ainda. Temos o valor infinito. Então, vamos entrar na condição. Se infinito for maior que a distância de 3, que é 4, mais o caminho de 3 até o 5, quem é o caminho de 3 até 5? 3 até 5 é esse caminho de cima aqui, ó, que vale 2. Não sei se dá para enxergar, mas vale 2. Então, nossa condição é que se infinito for maior do que 7, do que 6, ele entra. Infinito é maior do que 6, então ele vai entrar aqui nessa condição. O nosso D de 5 vai receber o D de 3, que é 4, mais o caminho de 3 até 5, que é 2, ele vai receber 6. 6. E o nosso prédio de 5 vai receber I, que vale 3. Então vamos atualizar nossos valores na tabela. A distância de 5 deixa de valer infinito e passa a valer 6. E a nossa distância e o nosso prédio vale 3 agora. Certo? Agora, nosso terceiro J, o terceiro vizinho de 3, é o valor 6. Vamos fazer aqui para ele. Qual que é a distância? Qual que é o D de 6? D de 6 é infinito. Então, se infinito for maior do que D de 3, que é 4, mais o caminho de 3 até 6, que vale 5. Se infinito for maior do que 9, isso aqui vale 9, ele entra na nossa condição. Infinito é maior do que 9, então ele vai entrar. Então, D de 6 vai receber a distância do valor, o D3, que é 4, mais o caminho de 3 até 6, que é 5. É 9, é o total. Então, o nosso D6 vai receber 9, ele para de valer infinito e passa a valer 9. E o nosso prédio de 6 vai receber I, que é 3. Então, ele passa a receber 3. Certo? Deixa eu apagar isso aqui agora para continuar. Isso aqui também. Certo. Visitamos o nó 3. Passamos por todos os vizinhos de nó 3. Então, a gente pode riscar o nó 3 aqui e acrescentar ele aqui. Esse conjunto S é o conjunto de nós visitados. E esse conjunto R é o conjunto total de nós. Certo? Agora a gente já vamos marcar os nós que já foram visitados. Deixa eu marcar com a cor diferente. O 1 já foi o nó visitado e o 3 também. Vamos ver qual vai ser o próximo nó visitado. A gente vai achar o menor tamanho, a menor distância, né? Perdão. Vamos procurar então a menor distância para o próximo nó. Temos aqui no i igual a 2, uma distância igual a 6. No i igual a 4, a distância de 5. De 5, 6.
e de 6 uma distância de 9. Então o menor aqui é o igual a 4, que tem uma distância de 5. Então vamos para o próximo nó, que é o nó 4. Quem são os... Vamos falar aqui. I. Vamos mexer agora com o I de 4. Quem são os caminhos? Até partindo do 4, a gente pode ir até quem? A gente pode ir até o J. A gente pode ir até o nó 5. O nó 6. E o nó 7. A gente pode ir até... O 7 ficou muito feio. A gente pode ir até o nó 5, 6 e o 7. Certo? Vamos partir do nó 5, primeiramente. Se a distância de 5, que é 6, for maior do que a distância de 4, que é 5, mais o caminho de 4 até 5, que é 1, ele entra. 5 mais 1, 6. Como aqui vai dar o mesmo tamanho, a distância do nó 5 já é 6, e esse aqui também vai dar 6, eu não preciso modificar nada, pois o tamanho é o mesmo. Então vamos partir para o próximo J. J6. Se o J6, que equivale a uma distância de 9, for maior do que a distância de 4, mais o caminho de 4 até 6, que é 7, isso aqui já está na cara que vai dar errado, pois 9 não é maior do que 12, então já nem entra nessa interação, certo? Vamos partir para a última interação do nó 4. Se a distância de 7... Quem é a distância de 7? Eu esqueci de colocar o valor 7 aqui, né? Nossa, calma aí. Deixa eu abaixar isso aqui. Sete. Ele tem uma distância inicial de infinito. Perdão, professor. Certo, aqui. Se a distância do nó 7, que é infinito, for maior do que a distância de 4, que é 5, mais o caminho de 4 até 7, que é 4. Se infinito for maior do que 9, que isso é uma verdade, então o D de 7 vai receber a distância do 4 mais o caminho dele, que a soma vai dar 9. E o préd de 7 vai receber I, que é 4. Então ele recebe 4. Então eu modifico. 7 passa a ter uma distância agora de 9. E o préd de 4. Certo? Então fizemos todas as interações com o nó 4. A gente acrescenta ele aqui na nossa lista de nós visitados. Tiramos ele daqui. Vamos pintar ele aqui para a gente já saber que ele já foi um nó visitado. Certo? Agora, vamos apagar isso aqui para não confundir. Vamos visitar o próximo nó. Qual que é o próximo nó a ser visitado, com a menor distância? Temos o 2 que não foi visitado, temos os nó 2, 5, 6 e 7, que não foram visitados ainda. O com o menor valor é o 5 e o 2, pois eles possuem uma distância igualada, igual. Ambos têm a distância 6. Vamos dar preferência para o 2, né? Para ficar na ordem melhor. Então vamos ter um I igual a 2. Quais são os caminhos que I pode fazer? O I não, o 2. Ele tem uma aresta para o 3 e uma aresta ligada com 4. Então ele tem um J que vale 3 e um J que vale 4. Vamos primeiro iniciar com o 3. Então, seguindo a fórmula aqui,
Se a distância de 3, que é 4, for maior que a distância de 2, que é 6, mais o caminho de 2 até 3, que é 2. Se 4 for maior do que 6 mais 2, que dá 8, como 4 não é maior do que 8, ele não entra nessa condição, então ele não modifica nada na nossa tabela. Certo? Vamos para a próxima iteração com j igual a 4. Se a distância de 4, que é 5, for maior do que a distância de 2, 6, mais o caminho de 2 até 4, que também é 2, coincidentemente. Aqui é o mesmo caso de cima. Como 5 não é maior do que 8, não entra na condição, então não modifica nada. Certo? Não temos mais nós a visitar a partir do 2, já visitamos o 3 e o 4. A gente dá o nó 2 como nó visitado. Acrescentamos ele à nossa lista de nós visitados e riscamos ele aqui. Próximo nó vai ser o 5, pois ele possui o valor idêntico ao 2. Então vamos ter a iteração do i igual a 5. Do 5, a gente pode partir para apenas um outro nó, que é o nó 6, por essa aresta aqui com o valor 3. Então a gente só pode ter do i ir para o j6. Certo? Então vamos lá. Se a distância de 6, que é 9, for maior do que a distância de 5, que é 6, mais o caminho de 5 até 6, que é 3. Aqui, mesmo caso, como já aconteceu anteriormente, 9 não é maior do que 9, é igual, então não preciso modificar nada na minha tabela. Eu deixo ela igual. E como só tem esse nó, acabou, não temos mais outro lugar para visitar. Então a gente dá o nó 5 como visitado. A gente acrescenta ele na nossa aqui como visitado e riscamos ele aqui dos nós. O próximo nó a ser visitado vai ser o nó. Agora a mesma coisa, eu posso escolher qual nó ir. 7 e 6 eles possuem a mesma distância. Eu vou dar preferência para o 6. Então vamos partir do i igual a 6. O i ele só se liga com o j7. Só tem um caminho a partir do 6. Vamos fazer. Se a distância de 7, que é 9, for maior do que a distância de 6, que também é 9, mais o caminho de 6 até 7, que é 2, aqui vai dar 11. Como 9 não é maior do que 11, eu não mexo nessa iteração e aqui continua igual. Já visitamos todos os vizinhos de 6, ele só tem um. A gente dá o nó 6 como visitado e acrescenta ele aqui. Riscamos aqui também. Como o nó 7 ele é o nosso último nó, ele não visita ninguém. Tá vendo? O nó 7 ele não tem nenhuma aresta que parte dele para outro nó. Ele é o último nó, então ele não vai acabar não visitando ninguém. Então acaba que a gente não precisa nem mexer nele, a gente só tira ele aqui e acrescenta ele aqui no nosso último, nossa sequência de nós visitados. Então temos aqui o algoritmo de Dijkstra. A gente tem o caminho do nó inicial até o nó 7 para a gente descobrir o caminho mais rápido se partindo do nó 1 para chegar ao nó 7, a gente vai olhando os prédios de cada um partindo do 7. Nosso prédio de 7 é 4, a gente inicia aqui com o 7, ele passa do 7 para o 4, lembra aqui do 4, o menor caminho dele é pela aresta 3, pelo nó 3.
do 3, o menor caminho de 3 é por 1, que é o nosso nó inicial. Então esse aqui é o menor caminho que nós fazemos para sair do ponto inicial e chegar até 7, que é o 1 até o 3, do 3 até o 4 e do 4 até o 7. Certo? Então esse é o algoritmo de Dijkstra e o seu teste de mesa. Bem, agora eu vou explicar um pouco sobre a complexidade desse algoritmo de Dijkstra. A implementação mais simples desse algoritmo, ela se dá com a complexidade de OV ao quadrado, onde V é o número de nós, né? Ela vai utilizar um array ou uma lista para armazenar as distâncias de todos os nós. A complexidade do algoritmo de Dijkstra é O de V ao quadrado, e isso vai se dar por dois fatores principais dentro do loop principal do algoritmo. Um deles é que a gente precisa encontrar o vértice com a menor distância. Então, a cada interação, o algoritmo precisa encontrar o nó que ainda não foi visitado e que possui a menor distância do nó de origem. Essa busca vai exigir a verificação de todos os nós para determinar o mínimo resultado em uma operação de custo O de V. E o segundo fator é a repetição para cada nó. Como o processo acima ele é repetido para cada nó do grafo, a complexidade se torna V vezes O de V, ou seja, é uma complexidade de O de V ao quadrado. Certo? E a outra implementação que eu achei é otimizada com a fila de prioridade. A fila de prioridade torna a busca pelo vértice de menor distância muito mais rápida, porque ela vai ser uma complexidade O e log V, onde todos os nós vão ser inseridos na fila de prioridade com uma distância inicial infinita, exceto o vértice de origem, que tem a distância 0, e a construção do heap com todos os V de vértices leva um tempo O de V. Agora a gente vai fazer a extração do mínimo. O loop principal do algoritmo é executado para cada vértice. Em cada interação, o vértice com menor distância é extraído da fila de prioridade. A operação de extrair leva o elemento de menor prioridade, neste caso de menor distância, ele vai ter um custo O log V. Como essa operação é realizada para cada um dos nós, o custo total dessa parte é O V log V. Agora a gente vai fazer a atualização das distâncias. Para cada vértice extraído, o algoritmo examina todas as suas arestas de saída. Se tem um caminho mais curto para um vértice vizinho, a distância é atualizada. Essa operação de atualização da prioridade de um elemento do heap é conhecida como decrease_k e também possui um custo O log V. Então, no pior caso, essa operação pode ser executada para cada aresta do grafo. Portanto, o custo total de todas as operações de atualização é O e log V. Combinando os custos, a complexidade total do algoritmo de Dijkstra com a fila de prioridade e a soma dos custos de inicialização, extração e atualização, que é O V log V mais E log V, em grafos conexos, o número de aresta E geralmente é maior ou igual a V1. Portanto, o termo E log V denomina a expressão, resultando na complexidade final O E log V. Certo? Então, esse foi explicando um pouco das duas complexidades que eu achei para o algoritmo de Dijkstra.